Oi, boa tarde. A gente vai continuar nossa sequência, né, de encontros falando a respeito de família. E hoje à tarde a gente vai estar conversando, possivelmente, com o Jonatas. E ele vai estar conversando com a gente a respeito de espiritualidade, né, o que tem a ver com nosso interesse em relação àquilo que vem a produzir benefícios, venha produzir resultados positivos para as famílias, tá bom? Então ele vai ser hoje o nosso convidado. Eu já estou aqui convidando ele e dentro deve estar entrando aqui para a gente participar dessa conversa, tá bom? Vamos ver aqui. Na semana passada nós tentamos também e não deu certo. Né? Algumas dificuldades surgiram, mas agora, olha lá, estamos. Ele vai arrumar aqui Pronto. Ok. Tá bom. Boa tarde, doutor. Tudo bom, senhor? Bem? Graças a Deus. Estamos aqui hoje. Hoje vai dar certo, não vai? Hoje vai dar certo. Eu estou sentindo que o seu som está baixo, ou o meu está baixo, não sei. Talvez por causa da proximidade. Talvez por causa da proximidade com o aparelho. Ok. Captação. Muito bem. Você quer fazer a introdução do seu assunto? Não, e aí, as pessoas que forem surgindo, que tiverem alguma questão, alguma pergunta a ser feita, as pessoas irão fazer e eu devo observar aqui e passo para você. Certíssimo. Tranquilo. Quer que eu já comece? Pode começar. Ok. Bom, me chamo Jonatas Davi, acho que muitos já me conhecem. Eu sou teólogo formado e, por incrível que pareça, esse tema sobre espiritualidade, eu comecei a estudá-lo muito mais de 2 anos para cá. Uhum. Era um tema um pouco utilizado no passado, não sei porquê. Exatamente. Está ouvindo? Está ouvindo? Estou ouvindo. Pronto. E eu comecei a estudar mais de 2 anos para cá, comecei a compreender melhor a ideia dele, né? E algumas coisas eu percebi em cima desse tema, que eu vou estar conversando aqui hoje, de uma maneira introdutória. Esse tema que é justamente que o conceito dele não muito tem a ver com aquilo que eu sempre acreditei que fosse. Né? Os nexos em cima do conceito dele são um pouco diferentes daqueles ritos que nós sempre imaginamos que tivesse. Uhum. Aí eu vou pontuar um pouquinho, antes de eu falar sobre começar a destrinchar direitinho a respeito da espiritualidade, eu queria conversar um pouco sobre o conceito dele, o que significa isso. Não é? E essa palavra, ela é derivada de quê? De espírito. E aí, o espírito, aí sim começa as complicações, porque o termo dele, espiritualidade, não é um termo muito diverso, né? Ele é quase unânime na ideia. Porém, quando você vai partir sobre o conceito de espírito, já modifica um pouco. Porque nós temos linhas que dizem a respeito do espírito, que o espírito é aquela parte visível do corpo, né, que dá vida ao corpo. É a parte material. Já outras linhas olham isso e dizem que a alma tem essa função. O espírito, quando você morre, é para Deus, né? Ou para algum outro tipo de administração ou regência espiritual que tenha. Mas, a princípio, a Deus. E dentro disso, uma outra linha metafísica que afirma que quando você fala sobre personalidade e consciência, também é uma questão espiritual, não é? É uma questão de espírito. Então,
Quando você trata de espírito, é uma coisa muito ampla. Só que o conceito da espiritualidade, que eu percebo, ele não é dessa forma. Ele já começa a partir de um outro lado. É toda a inclinação humana com relação àquilo que ele considera maior do que ele. E não quer dizer uma casa bem grande, ou um avião, ou uma cidade. Não é você se inclinar a Paris. Oh, Paris é maior do que eu. É tão bela, eu quero visitar. Então, eu estou sendo ser espiritual porque eu quero, meu sonho é ir para Paris. A intenção não é essa. Aqui, quando eu falo uma coisa maior do que você, é justamente uma coisa inteligível. É aquilo que você não toca. Uma coisa que não é material. Você não apalpa isso, né? E essas coisas acontecem quando você procura um sentido em algo maior. Então, isso, aí está a espiritualidade. E, em cima desse conceito, a gente pode levantar dois pontos interessantes que precisam ser apresentados. O primeiro ponto, como eu disse antes já, isso não está ligado a uma vivência religiosa, né? A gente vai ter mais tempo de poder aprofundar nesse ponto, quando formos falar um pouco sobre religiosidade. Só que não é essa a intenção hoje. Hoje é muito mais falar a respeito desse conceito, apresentar o que é, para depois conversarmos e a aplicação dele dentro do nosso lar. Então, não é uma vivência religiosa. O segundo ponto, e esse é um pouco mais polêmico, né? É que agnósticos também podem ser seres espirituais. E eu coloquei aqui agnóstico porque existem linhas que defendem a ideia do ateísmo. Só que o ateísmo, quando você vai olhar na íntegra, a partir do momento que o indivíduo ele se abre para aquilo que ele reconhece que está acima do intelecto dele, quando ele abre para isso, quando ele abre esse leque, consequentemente, ele já não é tão ateu, ele já passa para ser agnóstico. Por quê? Porque quando a pessoa se manifesta como ateu, na maioria das vezes, ela está mais se colocando à parte ou levantando um dualismo sobre a questão da religião. Então, ela se vê, ela se posiciona contra, não, existe sim a religião, mas o que eu creio está à parte disso. Então, às vezes, quando ele se posiciona como ateu, ele está se colocando dessa forma. Mas quando ele se abre para algo que está acima do intelecto, aberto para as questões absolutas, que ele não tem consciência do conhecimento dela, mas ele reconhece que existe algo mais, então ele já passa a ser gnóstico. Então esse ser também, ele acaba sendo um ser espiritual, né? E aí eu queria chamar a atenção para essa definição, por quê? Porque em cima disso tudo, existe um consenso, né? Não é praticamente unânime, mas é um consenso no qual, para você ser um ser espiritual, na maioria dos casos, você é alguém que valoriza e reconhece o próximo. Aí entra uma questão interessante, porque a valorização do próximo, ela modifica muita coisa, né? Quer dizer que o próximo, ele está acima de quê? De tradições. Quer dizer que o próximo, ele está em cima até mesmo de bens que você conseguiu construir e conseguir, digamos assim, tornar convicto e colocar valores em cima daquilo. Às vezes pela história, né? Nós temos assim estátuas. Tem pessoas que elas preferem perder a vida para proteger algo como uma estátua, porque para ele o importante é defender a história. Eu creio que a estátua aqui, ela não entra na questão espiritual. Não é algo acima disso. Quando você defende a história, nesse aspecto você defende algo que já existe, que é palpável. Uma estátua faz parte da história e é palpável. Então não é nesse sentido a questão da espiritualidade. E o maior exemplo que nós temos de espiritualidade, que não tem como a gente falar disso, e não usar o exemplo de Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo, ele viveu num período onde, aparentemente, se fôssemos colocar o que eu ou o que muitos outros entendiam da espiritualidade, eles viveram um momento onde que deveria estar muito grande a espiritualidade. Por quê? Porque na cabeça das pessoas que estavam naquela época, elas estavam mais próximas de Deus. Então, olha que coisa interessante. Se todos estão mais próximos de Deus aqui, consequentemente, nós somos seres espirituais. Mas quando você vai olhar por dentro, você percebe que a valorização que existia ali era em quê? Era um livro, era em pergaminhos,
era no templo, eram coisas apalpáveis. E os seres humanos que ali estavam naquela época, eles não eram valorizados. Precisou Jesus vir e colocar as coisas nos seus devidos lugares e em suas afirmações. A partir de que ele colocou, é como se ficasse mais claro o que é ser espiritual e o que é ser religioso. A valorização do próximo é ser espiritual. Não é? E Jesus colocou dessa forma. Eu queria colocar aqui algo também com relação a uma espécie de equivalência, que quando Jesus ele usou desse exemplo, né, que vocês querem valorizar, querem saber quais são os mandamentos de Deus, são dois. Olha o que ele falou. É Deus acima de tudo, amar a Deus acima de qualquer coisa, e na mesma proporção, amar o próximo como a ti mesmo. A gente sempre acha, quando vai pregar, por isso que eu digo que é bom entendermos o conceito, para não existir confusão. Até algum tempo atrás, quando eu pregava, eu sempre colocava que são dois mandamentos e um era mais importante que o outro. Eu sempre dizia, não, amar a Deus é muito mais importante que amar o próximo. Só que para Deus é que funciona, porque para Deus, você ama a Ele quando você ama o próximo. Porque quando Jesus apresenta essa proposta que é a vontade de Deus, porque eu creio que Jesus é a vontade de Deus, eu não creio. Quando Jesus se manifesta como sendo a vontade de Deus e amar o próximo é algo tão valioso quanto amar a Deus, então é equivalência. Eu preciso amar ao próximo. Então Jesus, ele é o maior exemplo disso. E aí, quando falamos na questão da valorização ao próximo, aí está o gancho que eu quero trazer para aquilo que nós iremos conversar em outros encontros. Porque onde você começa amando o próximo? Onde você aprende? Onde você já, digamos assim, onde é o seu pontapé inicial, a sua partida? Na maioria das vezes, é na sua casa. Né? Aí você fala assim, mas amar aqueles que estão com você, que você gosta, é uma coisa natural. E é. Sabe por que é? Porque, digamos assim, quem é a ralé da sociedade hoje? O traficante. Vamos usar esse exemplo, né? O traficante, para muitas pessoas, é a principal causa de destruições de muitas famílias. Né? E o traficante, quando vocês vão investigar o traficante, na visão deles, eles defendem os seus, principalmente a família. Eles têm um código de ética entre eles lá, que é uma coisa absurda, que você vai levar para a sociedade daquelas famílias de bem que eles não têm. Então, o traficante ele defende bastante a sua família. Não é? Os animais, eles protegem os seus familiares. Uma onça, se você for à noite, mesmo armado, chegar próximo de um filhote, a onça vai atacar com tudo. Então, a questão é, a onça, ela é um ser espiritual porque ela está defendendo os seus? Ela é um ser espiritual porque está amando os familiares? Não, ela não é. Porém, a compreensão disso é que os seres espirituais, eles começam tendo essa atitude na sua casa. É com o seu pai, é com a sua mãe, é com o seu filho, é com o seu colega de classe, são com os próximos. Então, o ponto principal aqui é o compromisso, a relação que existe dentro da família, ela tem que partir do princípio de que precisamos, para começar, a melhor maneira de relacionarmos é valorizar o próximo, mesmo que o próximo seja o filho. Né? Porque o filho tem que obedecer, o filho não tem vez aqui em casa. Realmente, olhando por determinado ângulo, isso faz sentido. Não é? O filho não pode ter vez em muita coisa. Só que isso não quer dizer que o filho é desvalorizado por ter essa condição. Mas sim de que você, por valorizar o seu filho, você precisa colocar os pontos nos devidos lugares. Agora, o seu amor por ele continua. Então, essa visão, essa compreensão, ela começa dentro de casa. Então, isso é a valorização do lar. Né? E, a princípio, nós vamos estar conversando mais sobre isso. Né? Nós vamos falar também aqui a respeito dos benefícios disso no lar. Nós vamos falar dos compromissos que desenvolvemos como pai, como mãe, como filhos, lógico, às vezes como tio, como avós, dentro dessa proporção. E, paralelo
a isso, nós vamos com certeza também conversar sobre a questão da religiosidade e como isso afeta a família e diferenciar também a questão da ideia da espiritualidade na família e a religiosidade na família. Então, essa vai ser a nossa conversa mais para frente. Então, a princípio, essa é a introdução que eu queria apresentar a vocês. O conceito da espiritualidade, a visão, não é, de que palavra ela é derivada, que no caso é a questão do espírito. E, em geral, essa é a nossa ideia que estaremos conversando. Você acredita que exista religiosidade sem espiritualidade e espiritualidade sem religiosidade? Olha, como eu mencionei, eu vou estar conversando mais sobre isso mais para frente, mas a princípio eu creio que exista. Porque, por exemplo, existem pessoas que elas olham para a religião, elas enxergam na religião muitas vezes mais uma maneira deles se colocarem acima dos outros, não é? Por isso que eu tenho muito problema quando nós apontamos pecados. Porque quando eu tenho a condição de dizer para você que o adultério é um pecado muito mais grave do que a fofoca dentro da igreja, quando eu tenho a condição de dizer que, às vezes, o roubo em alguma coisa é algo muito mais grave do que a falta de misericórdia, ou algo do tipo que mostra isso, eu acabo pontuando de que eu, como religioso ou como crente, sou maior que fulano, porque eu não pratico isso que ele praticou. Não é? E muitas vezes esses problemas eles acabam sendo o calcanhar de Aquiles de uma igreja, o calcanhar de Aquiles de uma comunidade. Não é? Não foi aquele adultério em si, não foi o roubo, não foi às vezes o vício, a pessoa acabou caindo com bebida alcoólica, com essas coisas que nós consideramos como muito graves, que traz muita destruição, como outras coisas pequenas trazem. Então, se eu consigo pontuar de que aquela pessoa não é tão crente como eu sou, porque eu não pratico aquela determinada religião, se eu consigo botar na religião a condição de eu ser maior do que fulano, ou do que Beltrano, então eu estou mais focado na religião em si do que na espiritualidade. E outra coisa, eu percebo que, aí fala assim, não, mas é porque a minha maneira que eu enxergo que vai ser o céu é dessa. A maneira que eu enxergo, que Deus enxerga também é essa. Mas quando você para analisar, muitas das pessoas que estão buscando a religião hoje, eles estão muito mais focados naquilo que é tangível, que eu mencionei a princípio, que não tem a ver com a espiritualidade, aquilo que ele pode tocar, os benefícios, os prazeres que a igreja pode proporcionar a ele, do que algo maior do que ele. Ele simplesmente diz que o que ele quer realmente é o céu, é estar com Deus, mas no fundo, o objetivo maior dele, ele conseguir adequar, agregar, aderir a alguma coisa positiva, material, financeira, para o bolso, para os prazeres, para as bênçãos, do que propriamente a Deus e ao céu. Então, essa divisão não existe muito clara. Isso é muito mais separado do que nós imaginamos. Então, quando eu comecei a estudar um pouco do conceito da espiritualidade, e quando eu comecei também a aplicar um pouco de algumas situações que algumas religiões ou que algumas igrejas aderem, a gente pode concluir que existe muita diferença nisso. Então, por isso que eu comecei a notar de que a coisa ela acaba sendo muito mais separada do que eu imaginava. Né? Claro que eu quero crer que é possível fazer as duas coisas. Eu creio que a importância que talvez determinados ritos têm na vida do ser humano, determinado simbolismo que você tem numa igreja ou numa comunidade, nem seja cristã, mas talvez islâmica, talvez budista, determinadas coisas, determinados símbolos que ali existem, lhe conseguem ter uma melhor relação com relação à vida ao próximo, uma melhor relação, sim, aí dentro de algo maior do que você. Só que o grande problema é que quando os meus olhos humanos conseguem observar muito mais a estátua, a matéria da estátua em si, do que o simbolismo dela, ou talvez algo além disso, eu vou defender a estátua por ser uma estátua, eu vou defender o templo por ser o templo, e não pelo que ele representa. Eu acho que existem algumas confusões na cabeça de muita gente. Eu acho que essa separação
é uma linha tênue, não é? Parece que é muito próxima, mas de maneira geral ela talvez seja muito mais distante do que nós imaginamos. Eu estava conversando recentemente com alguém e a pessoa, em vez de mencionar Deus, Deus tem algo melhor para mim, Deus me abençoa, Deus, a pessoa usou o universo. O universo tem coisas boas para mim, o universo está me protegendo. Mas no desenrolar da conversa, eu percebi que o universo que ele está falando não é um ser inanimado, é o próprio é um ser de vida própria, é uma existência. É uma Que eu energia, um estaria como espírito. o próprio Deus, o próprio Espírito, entende? Então, muitas vezes, pessoas assumem determinadas linguagens, determinadas maneiras de falar as coisas, não exatamente contra Deus ou contra a religião, mas contra a maneira que as pessoas interpretam Deus e a maneira como as pessoas são religiosas. Então, elas, para não se sentirem envolvidas naquilo que as pessoas fazem, né, que os religiosos fazem, elas terminam colocando conceitos e maneiras diferentes para falar a mesma coisa. Porém, destacando bem a diferença. Muitas vezes você falou uma coisa muito boa aí sobre aquele que diz não acreditar em Deus, né? Mas no fundo, não tem como não acreditar. Agora, você pode não acreditar no Deus que as pessoas andam pregando, andam vivendo. Mas você termina aí se misturando e achando que não crê em Deus. Não, você não crê naquele Deus, mas você termina crendo tanto numa divindade que você se desgasta, se envolve tanto em pesquisar, em arranjar argumento, em criar situações para dizer que aquele Deus não existe, aquele não existe. Né? Mas, na verdade, quando você está nessa preocupação, você está dizendo exatamente que crê que ele existe, porque se não existisse, não tinha por que você estar tão preocupado, né? Tem uma outra questão que eu queria ver com você, que é o seguinte, na sua opinião, né? Quando você vê pessoas tão preocupadas em provar que Deus existe, em provar que Deus é mais poderoso, em provar que Deus... Será que isso a pessoa não está dizendo que ele mesmo não crê e precisa da defesa dele? Às vezes a gente diz assim, Deus está no controle. Essa é uma cantiga que todo mundo repete o tempo todo. E às vezes nem sabe o que é que está falando. Mas fala porque todo mundo fala e parece ser interessante, parece ser muito religioso isso, né? Mas, na verdade, quando está na primeira oportunidade, as pessoas ficam tentando provar que ele existe, tem que provar, todo mundo tem que crer do jeito que eu creio, ninguém pode falar ou pensar diferente do que eu penso. Isso não seria uma demonstração de que não crê? Por exemplo, eu creio que isso é uma caneta. Eu creio que é uma caneta. Você pode chegar lá e dizer assim, não, isso não é caneta não, isso aí é uma borracha, isso aí é uma planta. Eu não vou perder tempo com você discutindo isso. Isso aqui está tão claro que é uma caneta, que eu não perco tempo, né, tentando provar para você e forçar você a acreditar nisso, porque eu creio que isso aqui é uma caneta e acabou. Mas não, fica aí uma luta, né? E às vezes até vejo pessoas agindo contra as pessoas que Deus ama, jogando essas pessoas, condenando e julgando essas pessoas, né? Quando na verdade Deus ama e gostaria que a gente cuidasse bem delas, que a gente amasse, não importa o que é que elas pensam, o que é que elas falam, não importa o que é que elas dizem, a maneira como elas vivem, não importa, Deus ama. E quer que a gente faça de tudo para alcançar essa pessoa. Ora, se eu estou condenando e julgando, eu não atraio essa pessoa. Como também quem me julga e me condena não está me atraindo, é normal. Então, meu papel é atrair a pessoa. E para fazer isso, eu não tenho que julgar ou condenar. Eu tenho que amar, independente do que ela é, do que ela faz. Foi o que Jesus fez, né? Eu não vim para condenar, eu não vim para julgar, eu vim para salvar.
Então, essa seria também. Então, essa luta, será que não é uma demonstração de ausência de fé? Eu, particularmente, creio que, em grandes casos, seja. Eu não creio que seja 100%, porque também entra uma questão de imaturidade. Né? A imaturidade também existe, né? É um trabalho, inclusive, espiritual. A gente está falando sobre espiritualidade, né? E, às vezes, o indivíduo, a cabeça dele está desse tamanho ainda. Ela está crescendo aos poucos, ela está conseguindo já observar como funciona. E, às vezes, ela vai enxergar melhor a situação quando ela começar também a olhar no olhar dos outros. O exemplo que você deu aí sobre a questão do universo. Esse tema eu já ouvi várias vezes, já em seriados, né, que eu percebo que quiseram atingir algum tipo de grupo de pessoas, eles não puseram usar o termo Deus, eles sempre utilizam que o universo está conspirando em meu favor, termos como esse para dizer Deus. E aí o problema também que eu consigo perceber muitas vezes é que se eu quero impor no indivíduo de que aquilo que coordena a humanidade, aquilo que rege o universo, é um homem barbudo, sentado em cima de um trono, com água na mão, e não pode ser nada fora disso, senão não faz nenhum sentido, é que gera o problema. Porque o próprio Jesus, quando ele se posiciona a respeito de Deus, para a mulher samaritana, ele fala que o Pai é o quê? O Pai é Espírito. Né? E é essencial que o adoremos em espírito e em verdade. Parece que modificou um pouco a ideia de um homem sentado barbudo num trono, que nós sempre imaginamos. Porque a Bíblia mesmo, que talvez para muitas pessoas, por não saber enxergar como funciona, gera muitas confusões, né? A Bíblia ela traz muita coisa também que serve para aderir a isso. Porque, por exemplo, quando ela diz que existem mistérios, aquilo que os nossos olhos não podem ver hoje, que não podem explicar, mas vão acontecer, nós temos que entender que, em grande parte disso, é metafísica. É metafísica. Você não sabe com exatidão como funciona a volta de Cristo, ninguém sabe. É por isso que eu evito muito de falar sobre escatologia. Né? As pessoas pedem minha opinião sobre como vai ser a volta, como não vai ser, como vai ser aquilo. Porque o que eu vou apresentar aqui a vocês é mera opinião. Eu tenho dificuldade de pessoas que elas sempre, quando se posicionam com relação a esse tipo de tema, elas sempre colocam palavras exatas. Não, Jesus voltar dia tal, porque está acontecendo isso, isso e isso. Eu tenho certeza que vai ser dessa forma, dessa. Eu não tenho certeza de nada. Eu não tenho. Porque o que a Bíblia me apresenta, eu posso ter várias interpretações para aquilo, e mais importante, isso para mim não é tão importante. Não é tão importante. O que eu sei é que a volta de Cristo vai ser uma coisa boa. Isso eu sei. Não vai ser uma coisa, um gigantesco pesadelo, como o pessoal imagina e tudo. O que eu sei é que a volta dele vai ser uma coisa boa. Para aqueles, lógico, aqueles que serão separados. Né? E muitas vezes essa visão do eu, e aí é o que nós estávamos conversando, a visão de que sou eu com relação a Deus, é a minha condição de ser melhor. É por isso que eu tenho, às vezes, algum receio de conversar sobre santidade com as pessoas. Porque a maneira que eu vejo santidade, ela não é da mesma forma que muitos enxergam santidade. Porque se a santidade é um processo que faz parecer mais com Jesus Cristo, é com Jesus Cristo, não é com o fariseu. Eu vejo pessoas mais pontuando o fariseu como sendo o modelo de santidade do que Jesus Cristo. Então parece que está confundindo as coisas aí do que quer dizer o termo. E eu tenho muito receio de discutir, abrir, porque eu sei que esse é um tema, é um grande tabu em muitas igrejas, quando fala a respeito disso, não é? Mas eu acho que a verdadeira razão disso, ela funciona, como eu disse a você, quando você entende muito bem o conceito da espiritualidade e você consegue fazer esse paralelo com a religiosidade. Quando você começa a entender as duas coisas, e para fazer isso precisa sistematizar, não é você pegar tudo que é coisa, enfiar tudo dentro de uma coisa e dizer que é tudo igual. É por isso que muitas coisas da Bíblia precisam ser separadas para poder você interpretar. Né? Um exemplo claro disso é a maneira como você enxerga Coríntios. As cartas de Coríntios, elas são cartas um pouco diferentes das demais cartas de Paulo.
Então, precisa ser analisadas em uma questão muito separada, como as demais cartas, né? O Gênesis, quando você pega e é apresentado, por exemplo, no Evangelho de Mateus, são coisas que precisam ser estudadas de maneira sistemática. Analisar quem escreveu, analisar por que escreveu, no que aquilo atingir a sociedade. Eu acho que isso tudo muda. Então, quando você olha para a questão da, como eu repetindo aqui, o que eu falei, quando você pega a respeito da espiritualidade e consegue separar da religiosidade, você consegue compreender melhor o que o próprio Jesus Cristo queria passar. Entendeu? Então, essa é a minha colocação. E a respeito da defesa de fé, né, é muito perigoso isso, porque dependendo da maneira que eu estou defendendo a Deus, eu acabo, às vezes, separando as pessoas que eu quero alcançar pela maneira como eu defendi ele. Não é? Eu já vi pessoas que elas ofenderam muito a Deus na história, elas usavam termos com relação a Deus, pejorativos, mas pouco tempo depois elas foram alcançadas. E foram alcançadas, sabe por quê? Porque as pessoas que chegaram até ela não chegaram na mesma agressividade com que ela estava jogando. Aqueles que chegaram a ela, a chegaram da maneira que Jesus muitas vezes chegou. Então elas foram alcançadas. Elas conseguiram fazer essa relação do que Jesus fez, do que a igreja deveria fazer, e ela conseguiu moldar qual é a vontade de Deus pela visão como foi correspondida àquela grosseria com que ela teve. Não é? Então ela foi enxergada e ela observou o que realmente Deus é pela valorização. Por isso que eu digo que cristianismo, na verdade, ele é muito mais vivido do que falado. Porque existe um peso muito grande quando um pastor que você não conhece chega e prega determinado tema para você e ele vai embora. Mas existe um outro peso muito grande quando esse pastor ou esse indivíduo ele chega, prega para você, ele está do seu lado e você consegue observar nele como tem que ser feito, como é, e você percebe que não. Agora faz muito sentido. Agora eu consigo realmente fazer a relação do que ele prega com o que ele é. Né? Então, acho que às vezes falta essa imagem. Eu creio que a mensagem é, ou ela é de paz, ou ela é de guerra. Se ela for de guerra, ela não é de paz. Se ela for de paz, ela não pode ser de guerra. Muito bem. Conversamos e foi muito bom. Tem mais alguma coisa que gostaria de nos falar? Não, só as demais coisas que eu pontuei, estaremos conversando no futuro, né? Os benefícios, os compromissos, né, que a gente vai estar, inclusive, aprofundando mais em cada aspecto desse. Tá bom. Então, faça suas despedidas. Não, foi um prazer gigantesco. Eu peço desculpa àqueles que estiveram também na live passada, esperando que eu participasse, né? E por alguns erros meus aqui acabaram acarretando de que... Não é que foram erros, foram imperícias, né, na utilização do equipamento, né? Foi. E já aprendi, lógico, né? Agora está mais tranquilo, agora está mais fácil para a gente poder conversar e trabalhar para a próxima semana, tá desenvolvendo e trocando ideia, não é? A gente está aqui só simplesmente colocando conhecimento nos outros. A gente vai aprendendo com comentários, a gente estuda também algumas coisas em casa, para não falar besteira aqui, muitas vezes. Né? Então, a gente vai aprendendo junto. Mas pela sua experiência, você nunca falaria besteira. No calor do momento, a gente acaba falando, né? Às vezes a besteira, ela soa muito mais espontâneo do que quando você planeja. Quando você está descontraído, você solta palavras que você não queria falar e soltaram. Então, eu espero, de maneira descontraída, não soltar palavras ou termos. Fique à vontade. Uma das virtudes de uma live é que você fique à vontade e solte mesmo. A gente vai saber identificar o que é proveitoso e o que não é, né? E de uma fonte como você não sairia nada que viesse nos assustar, entendeu? Amém. Glória a Deus. Claro que a edição traz mais confiança, né? Mas a live ela acaba sendo mais interessante. Uhum. Tá ok. Então, um abraço a todos os demais, né? Nós queremos agradecer a sua presença. Eu estou vendo aqui, lendo, muita gente boa, muita gente agradável, muita gente de boas lembranças para o coração da gente assistindo. E a gente convida, então, para que em outras oportunidades possam estar com a gente, tá bom?
Deixa eu fazer aqui só para fazer um fechamento bonitinho. Eu vou aqui, deixa eu ver primeiro, abrir aqui a música, iniciar uma música. Pronto. Ok. Então, olhe, Deus continue abençoando vocês, tá bom? Amém. Foi um prazer gigantesco e até a próxima semana. Muito bem.